Mas o que aconteceu na sua vida que te apresentaram? Quem te apresentou Jesus? Como que ele se apresentou na sua vida? Como que esse amor que a gente sente e não consegue nem explicar chegou até você? Essa graça, que é o favor imerecido, chegou até você? Eu sou nascido e criado dentro do âmbito evangélico, minha família é toda cristã, né? Então eu cresci dentro da igreja, né? Cresci dentro da igreja, desde criança sempre frequentei a igreja, e em algum momento da vida, né, a gente cria independência e a gente acha que a gente é dono do próprio nariz. E na minha adolescência sempre frequentei a igreja, mas nunca tive um encontro real com Deus, né? Porque essa é a questão. Não adianta a gente estar dentro da igreja, pastor, e a gente não ter um encontro real com Deus. A nossa busca aqui é o relacionamento, né? A gente não pode deixar que ninguém interfira isso. Então, a partir do momento que a gente aprende isso, as coisas mudam totalmente, a história muda. Então, eu cresci dentro da igreja, mas eu não tinha um relacionamento com Deus. Então, isso, meu amor foi esfriando, eu acabei me afastando. Acabei me afastando da igreja e fui para o mundo. Você lembra, assim, com quantos anos você se afastou? Qual era a sua idade quando você se afastou? A minha certeza até quando eu tinha sempre, né, a gente que é mais antigo, sempre respeitamos a nossa criagem, a nossa mãe, né, nosso pai que dá a educação pra gente. Então, no meu tempo, até 18 anos, a minha mãe conduzia. Você só vai optar aqui, né, alguma coisa na sua vida quando você tiver a sua liberdade, você fazer 18 anos. Então, até 18 anos, eu ia para a igreja, fazia, né, minha mãe, os cultos de terça, que era culto de oração, né, participava da limpeza, sempre participei das coisas da igreja, que o mais importante, muitas das vezes, não é só vir para a igreja, né, a gente está ali participando do contexto ao redor do que acontece, né, vir aqui limpar a igreja, né, cuidar da casa do Senhor, né, muitas das vezes... Ser útil, né? A gente fala de oferta, mas e o tempo que a gente oferta, a gente não tem esse conhecimento. Aí, quando a gente cria maturidade, a gente sabe a importância que isso tem na vida espiritual da gente. Então, naqueles momentos, eu ainda fazia tudo isso com a minha mãe. Só que aí, quando eu fiz 18 anos, foi aí o momento que eu, né, me dispersei da presença de Deus, porque me deixei levar por amizades e a gente acaba, né, não tendo ainda aquela opinião formada. E aí eu senti vontade de conhecer as coisas do mundo, né? Até hoje eu faço uma analogia assim como um filho pródigo. Não que eu tinha pedido a herança para o meu pai, mas eu me afastei do pai. Então, toda vez que você se afasta do Pai, você se distancia de Deus, que é o nosso Pai, as coisas mundanas podem tomar conta da sua vida. O ambiente, né? O ambiente. O ambiente onde você está inserido pode, né, ter mais prioridade na sua vida. Então, cada vez que você se afasta do Pai, Ele não te esquece, mas Ele também deixa você à vontade, porque a palavra de Deus fala que não é nem por força, nem por violência. Então, eu acabei me afastando da presença de Deus por um longo período. Então, quando você chegou à maioridade, você decidiu seguir sua vida, né? Você falou, vou seguir minha vida agora, e eu estou entendendo que seguir minha vida não é agora caminhando na igreja. Vou usar esse termo, né? Exato. Caminhando na igreja. Eu vou seguir uma vida profissional, vou conhecer um outro lado. E aí você foi caminhando, quando percebeu, você já estava bem distante já dos caminhos do Senhor. Bem distante dos caminhos do Senhor, não sentia mais nem vontade de ir para a igreja, né? E eu acredito que isso, né, mexeu muito com a estrutura familiar da minha casa, com a minha mãe, com meu pai, porque todo pai, toda mãe que cria o seu filho conforme a vontade de Deus, conforme diz a palavra, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, né? Quando ele se afasta, a mãe se sente, né, triste, você acaba afetando toda a estrutura familiar, porque você deixou de viver aquilo que um dia projetaram para você. Né? Você desobedeceu a uma ordem que o seu pai te ensinou o caminho que você deveria seguir. E aí você vai lá para o caminho que você acha que é certo, é onde que as coisas adversas